Direito Penal 3, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Então, hoje, 15 de março de 2021, dando continuidade ao estudo dos crimes de perigo concreto e abstrato aí, da periquitação da vida e da saúde. Então, vamos lá, continuar aí com a nossa pegada, artigo 132 aí. O artigo 132, ele vem lá e coloca para perigo para a vida ou para a saúde de outrem, tá certo? Então aqui dando continuidade, crime doloso. Tá vendo lá? Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Aqui é a exposição a perigo direto e iminente. Qualquer espécie de perigo que venha a colocar a saúde ou a vida ou a saúde de outrem, vai caracterizar aí a questão do artigo 132. É um crime de forma livre, pode ser praticado de qualquer forma. Então, expor a vida ou a saúde de outrem é perigo direto e iminente. Esse perigo direto e iminente, ele tem que ser comprovado. Aqui não é perigo abstrato. Lá o 130 e o 131 é perigo abstrato, porque o agente já tem uma moléstia. Então aqui o cidadão tem que efetivamente expor. E o exemplo que eu dei lá no módulo 1 foi a questão de direcionar um foguete em direção a alguém. Então nessa circunstância você vai pôr o cidadão aí em perigo, aí, a vida dele ou a saúde dele em perigo. Bacana? Então, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Então, vamos começar pela parte final aí. Se o fato não constitui crime mais grave. Então, trata-se do princípio da subsidiariedade explícita. Lembra lá atrás, quando vocês estudaram lá o conflito aparente de normas, onde você tem um único fato, mas aí pode caracterizar mais de uma infração penal? É o exemplo aqui. Se o fato não constitui crime mais grave, imagina aí que você expõe a perigo a vida de alguém. O nosso exemplo lá, você direciona um foguete para alguém e nessa situação você coloca aí o cidadão aí em risco, a integridade corporal dele. Só que desse colocação em risco, soltou uma fagulha e caiu em um dos olhos dele e ele ficou cego desse olho. Nessa situação, você vai responder aí pelo crime de lesão corporal grave lá no 129, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro. Então aqui a própria lei vai falar para vocês, se o fato não constitui crime mais grave. E se não constitui crime mais grave, implica dizer que isso aqui vai caracterizar a subsidiariedade aqui explícita. Subsidiariedade é soldado de reserva. Se não aconteceu o crime mais grave, responde aí pelo 132. Agora, se aconteceu o crime mais grave, vai responder lá pelo crime do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Bacana? Então, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, detenção de 3 meses a 1 ano, infração penal de menor potencial ofensivo, artigo 61 da 9.099, artigo 76, cabe a transação penal, se não acontecer fato mais grave, tá? Porque isso aí não se pode esquecer. O parágrafo único, ele trata de causa de aumento de pena, e vem lá apenas a pena aumenta-se de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre de transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Essa lei aí, ela foi, esse dispositivo ele foi inserido no Código Penal depois de alguns acidentes no transporte de pessoas, de trabalhadores rurais para o local de trabalho. São chamados boias frias.
então alguns acidentes levaram seguidamente ao óbito de muitas pessoas. E aí foi criado esse tipo penal aí para tutelar, para efetivamente inibir esse tipo de transporte. E foi colocado aí. É uma causa de aumento de pena no artigo 132, ou seja, transportar pessoas em cima de caminhões, os pau de arara, sem aí a devida segurança, expor a vida ou a saúde da pessoa aí, porque a pessoa pode cair a qualquer momento lá de cima, o caminhão pode tombar, capotar e causar a morte dessas pessoas. Bacana? Então vem lá, incolumidade de vida vida ou saúde. A ação penal aqui, ela é pública incondicionada. Bacana? Então aqui é necessário a gente frisar que quando a lei não fala nada, o crime é doloso, e quando a lei não ressalta também, a ação penal é pública incondicionada por força lá do artigo 100 do Código Penal, tá? Lei 9.099, 76 e 89, ou seja, a transação penal no 76 e a suspensão condicional do processo. Sujeito ativo é qualquer pessoa. Bacana? Então, sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo. O sujeito passivo aqui tem que ser uma pessoa certa e determinada. Não pode ser pessoa indeterminada, porque a gente viu na classificação lá, trata-se de um crime de perigo aí individual, dirigida a uma pessoa aqui, ou um número limitado de pessoas. Então tem que ser vítimas certas e determinadas. Se indeterminado um número de pessoas, no artigo 250 e seguintes. No caso do exemplo, lá vai ser explosão nossa, né? Do foguete em direção à pessoa. Perigo de dano aqui efetivo e iminente. Nesse caso aqui é necessário o laudo pericial para demonstrar a efetiva exposição das pessoas a perigo ali direto ou iminente. Então, perigo direto é o que está acontecendo, iminente é o que está prestes a acontecer. Ação ou omissão. Então vamos lá dar um exemplo de omissão. Empregador que deixa de fornecer EPI, ou seja, os equipamentos de proteção individual ou os equipamentos de proteção coletivos, EPCs, ele pode ser enquadrado aí no artigo 132 do Código Penal Brasileiro. Bacana? Então, um exemplo aí que vocês têm também é aí deixar de fornecer EPI, seria por omissão, tá certo? Tem a lei 812, lei 8213 de 91, no artigo 19, ela vai falar lá que o agente que descumpre as normas de segurança do trabalho, ele pratica uma contravenção lá punível com multa. Então põe aí a lei da Previdência Social, que é a lei 8213 de 91. Outro exemplo que eu anotei aqui, disparo de arma de fogo para amedrontar desafeto. Então, se atirar para cima, você está cometendo aí a questão aí de perigo para a vida num meio habitado, isso aqui, se atirou ali, você está pondo a pessoa em risco. E isso aí vai caracterizar lá o artigo 15 da Lei 10.826 de 2003, que vai lá, disparo de arma de fogo no local habitado. Consumação aqui, surgindo o efetivo risco. Então vejam bem o exemplo que eu dei para vocês. Você aponta o foguete para o cara e solta o foguete. O foguete passa ao lado dele e bate lá, digamos, numa parede de isopor, afunda lá para dentro. Não causa, mas o simples fato do foguete passar perto dele, da bomba passar perto do cidadão, já colocou ele em risco. Mesmo não tendo acontecido efetivamente nada com a integridade corporal dele, o crime é de perigo. A gente dá até o exemplo daquele que não viu, né? O cara tá de costas e aponta o foguete para bum! Aí sai lá, ele tá com fone no ouvido, ele não escuta nada.
mas mesmo assim vai estar caracterizado a infração penal. O parágrafo único aí é majorante, transporte de trabalhadores rurais. Então foi por isso que foi efetivamente inserido o parágrafo único aí, para proibir aí o transporte sem segurança dos trabalhadores rurais, dos boias frias lá. O 133, abandono de incapaz, já falamos nele aí, exemplificando lá atrás. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade por qualquer outro motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes ou do abandono. Então aqui no momento que se abandonou a pessoa, você tem aqui um crime de perigo, e esse crime é de perigo concreto, porque a pessoa já está em risco. Se abandonar uma criança numa avenida movimentada, por exemplo, ficando lá em Belo Horizonte, você tem a Avenida Afonso Pena, você pega ali e abandona uma criança que não tem noção, que não é da cidade, que não mora ali, que é do interior. Então a criança uma criança de tenra idade ali, com 4, 5 anos. Então a criança para atravessar ali, ela vai estar em risco, e aí o risco é atual, certo? Então seria um exemplo aí, vamos lá. Objeto jurídico aqui é a vida, é a integridade física da pessoa, e a psíquica também. Você põe a pessoa lá, a pessoa pode entrar em pânico, chorar, isso, aquilo, e ter a sua atividade psíquica violada. Pessoa incapaz de sozinha se proteger ou defender-se. O sujeito passivo nesse caso próprio. Se abandonar uma criança lá de 6, 7 anos que mora ali, que conhece todo o funcionamento de uma Avenida Afonso Pena em Belo Horizonte, aí você não tem ali o risco iminente. Bacana, agora se for uma criança do interior, vai ter. Bem, sanção penal aqui, o preceito secundário fala detenção de 6 meses a 3 anos. Se é 6 meses a 3 anos, a pena máxima extrapola os 2, quer dizer que não é infração penal de menor potencial ofensivo, mas é de médio potencial ofensivo. E sendo de médio potencial ofensivo, resta caracterizada aí a possibilidade de suspensão condicional do processo do artigo 89 lá. Crime próprio, o sujeito ativo tem que ter a vítima sob seu cuidado, sob proteção, vigilância, beleza? Então tá lá, sujeito passivo, somente a pessoa assistida, bacana? Então nessa circunstância, somente a pessoa assistida. Aumento da pena, parágrafo 3º, o aumento de pena aí, então causa de aumento de pena lá, as penas combinadas nesse artigo aumentam-se de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo. O que é lugar ermo? É o lugar onde praticamente a pessoa vai ficar abandonada, não vai passar ninguém. Se abandonar uma pessoa dentro de uma selva, dentro de uma mata, num local onde não existe trânsito de pessoas, um local distante, onde ninguém vai. Então o lugar ermo é essa situação. Isso tem que ser periciado e tem que ser demonstrado. Então vem lá, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima, ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, nessas hipóteses aqui as provas são documentais. Vocês vão ver lá quando vocês estiverem estudando prova lá no processo penal, artigo 156 e 157 do processo. Nesses casos aqui, a única forma de fazer a prova do estado civil em relação à prova documental. Então eu consigo provar que fulano de tal é meu pai através da certidão de nascimento, através da carteira de identidade e por aí afora. Então nesse caso aí a prova testemunhal ela não supre, é necessária a prova documental. Então tem que fazer essa observação aí, artigo 156 aí do Código de Processo Penal vai demonstrar esse processo. E se a vítima é maior de 60 anos de idade?
Isso aí foi inserido pelo Estatuto do Idoso, pela 10.741 aí de 2003. Então, vítima 60 anos, prova-se a idade através de documento aí. Então, prazo de validade vencida a partir de 60, então esse cara, se for abandonado, vai caracterizar aí. Mas além disso aqui, tem que provar lá que ele era incapaz de defender-se, porque tem muito camarada aí que está com 60 anos e o cara tem plenas condições de defender-se. Bacana? Então isso aí tem que demonstrar aí a situação. A pena aqui é de detenção de 6 meses a 3 anos e o parágrafo primeiro aí vai tratar de um crime qualificado pelo resultado, ou seja, o resultado vai além daquilo que a gente quis. Ele queria só o crime de perigo, aí não. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 5 anos. Vai ver que é igual a pena lá da lesão corporal de natureza grave. Então, reclusão de 1 a 5 anos. Se é de 1 a 5 anos, infração penal de médio potencial ofensivo, cabe a suspensão condicional do processo lá do artigo 89 da 9.099 de 95. E o parágrafo 2º, se resulta a morte, a pena é igual lá a lesão corporal seguida de morte. Reclusão de 4 a 12 anos. Volto a lembrar que se resultar morte, não se trata de crime aí, doloso contra a vida. É um crime qualificado pelo resultado. Assim como a gente vai estudar o latrocínio lá na frente. O crime é de roubo, mas em decorrência aí, da conduta do agente, leva à morte da vítima. Não é homicídio. Aqui também não é homicídio. O crime aqui é abandono de incapaz do 133. E diante do abandono, aconteceu a morte da vítima. Então, 4 a 12 anos. Exemplificando aquela criança lá que vocês deixaram lá na Avenida Afonso Pena. A criança com 4 anos resolveu atravessar a avenida e passou na frente do carro. O carro atropelou, veio a óbito. Então, se ficar provado que foi abandono, que quis abandonar e que a criança morreu, vai ter aí a pena de 4 a 10 anos do parágrafo 2º aí do 133. Bacana? Crime qualificado pelo resultado, tá? Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Esses crimes, a qualificadora aí é a título de préter-dolo, dolo antecedente, o abandono e culpa no consequente. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, causas de saúde, entidade de abrigamento ou congêneres. Está lá no artigo 90 da Lei 13.146 de 2015. Então aqui reclusão de 6 meses a 3 anos de multa. Ou seja, você tem um parente, é muito cômodo você enfiar esse parente aí numa casa, num estabelecimento desse tipo. E ali a pessoa vai ficar por lá e vai caracterizar a infração penal de lá, certo? O artigo 134, vamos ver se a gente consegue terminar o 134 aí hoje aí. Exposição ou abandono de recém-nascido. Então, a exposição de recém-nascido aqui o bem jurídico tutelado é a vida, a integridade corporal do agente. O crime é doloso, motivo do abandono. Aqui você tem um dolo específico, hein? Exposição ou abandono de recém-nascido. Expor ou abandonar recém-nascido. Então, crime de perigo. O cara não quer matar, o cara não quer ferir, só quer abandonar. Para ocultar desonra própria, ou seja, aquela geralmente a mulher que não podia ter filho, não queria ter filho e se sente envergonhada de ter ficado grávida e o pai da criança não ter assumido. Então ali ela tem o parto e abandona a criança. É esse o quadro aqui, quando ele fala em desonra própria. Isso é um elemento normativo, desonra própria, que hoje é muito difícil de provar, porque hoje como dizem por aí, né, produção independente. Então, ser mãe solteira hoje não é honra, não é desonra para ninguém. Bem, no caput a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos,
infração penal de menor potencial ofensivo, que vai aplicar aí o artigo 76 e 89 da 9.099 e 95, ou seja, a transação penal e a suspensão condicional do processo. É uma ação penal pública incondicionada. Sujeito ativo aqui vai admitir a coautoria. O pai e a mãe aqui vão poder ser coautores. Recém-nascido, pode ser aí a questão do cordão umbilical. Até quando você considera alguém recém-nascido? Até a queda do cordão umbilical aí da criança, tá? A conduta é expor ou abandonar elemento normativo do tipo lá que eu falei para vocês ali, é desonra própria, demanda um juízo de valor. Mostra-se indispensável haver honra a salvar. Então a doutrina coloca que a prostituta não pode ser. A honra aqui que eles referem é a honra sexual, tá? Mas aqui tem a honra, tem uma espécie de honra. Por exemplo, o cidadão é estéril, a mulher foi estuprada e ficou grávida, para ele é um vexame, uma vergonha. Então aí pode ser um exemplo aí. Consumação, recém-nascido é abandonado. No momento que ele é abandonado, ele vai caracterizar a exposição, o abandono dele ali, e vai caracterizar a situação de perigo. É um crime cuja tentativa é admissível. No momento que está abandonando, chega alguém e pega. As qualificadoras do parágrafo 1º e do parágrafo 2º é igual a do crime anterior. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, detenção de 1 mês a 3 anos. E nesse caso de 1 a 3 anos. É infração penal de médio potencial ofensivo, mesmo aí com a lesão grave, vai caber a suspensão condicional do processo. E se resulta a morte, de 2 a 6 anos. Vocês vão ver que é diferente do anterior, que lá é 4 a 10 anos. Então a pena aqui foi mais complacente devido à honra da pessoa, devido aí o sentimento pessoal, o subjetivismo. Bacana? Então, bons estudos para os senhores. Próxima aula aí a gente volta no 135, omissão de socorro. E espero que a próxima aula seja presencial, gente. Estou com saudade de vocês. Abração e bons estudos.